Olá, tudo bem? Nossa senhora, cadê minha voz? Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e antes de mais nada, desculpa, tá vendo que eu tô sem voz, eu não sei mais o que eu faço. Eu preciso da minha voz pra trabalhar, pra fazer os tours, pra fazer os vídeos e eu não tenho ela com a força que eu gostaria. Então se tu achar ela, inclusive não sei onde eu perdi, mas se tu achar ela, tu me devolve, pelo amor de Deus, porque eu preciso dela, tá? Bom, mas enfim, hoje nesse vídeo eu vou falar pra ti, como tu viu no título, sobre monarquia. Então qual é a função do monarca, o que ele faz pro país, não só ele na verdade, mas toda a família real, o que eles fazem, eles trazem algum benefício pro país, não só na questão de dinheiro, mas também alguma questão social, governamental, enfim. Qual o custo deles também para a população, custo para o país, custo para o governo e da onde que sai esse dinheiro, eles geram afinal de contas algum dinheiro ou não, e se vale a pena. Essa questão de se vale a pena na realidade eu vou expressar, claro, a minha opinião pessoal, quem sou eu para estar dizendo se vale a pena ou não, então eu vou dar a minha opinião, se eu acho que vale ou não. Tu também pode dar a tua, porque eu coloquei uma pesquisa nesse izinho aqui em cima, se tu clicar ali, coloquei ali a pergunta, tu acha que a monarquia é boa ou não para o Reino Unido? Vou te contar também o que os britânicos acham mais lá pro final do vídeo, tá? Mas então, antes, a gente precisa entender melhor o que é, afinal de contas, a monarquia, a família real. Bom, a monarquia, a gente sabe que existe aí há séculos no país, né? Desde o começo do século XVIII é quando o monarca perdeu essa função de poder botar ordem na casa, de mandar matar, de mandar prender, de enforcar o fulano, de casar quantas vezes quiser. Se ele tem, claro, poder, autonomia até hoje em dia para poder barrar alguma lei. Se a lei, até porque todos os dias chega uma caixinha vermelha na mesa do monarca que tem que pegar os documentos e despachar tudo. Então assinar e blá, inclusive leis aprovadas pelo parlamento. Então, quando a rainha, hoje em dia, assina, é que daí a lei passa a valer mesmo. Então ela pode ali naquele momento não fazer isso, ela pode dizer não, eu não quero que essa lei seja aprovada e não faz. Mas nunca nenhum monarca fez isso. Então sempre todos assinaram todas as leis que já foram feitas até hoje em dia, desde lá do começo do século XVIII. Porque o sistema de governo que rola aqui hoje em dia, então, é a chamada de monarquia constitucional, que é então onde tem uma monarquia constituída, mas o parlamento, na verdade, é que vai tomar todas as decisões. O monarca também deve ser sempre neutro, sem preferência política, sem tomar algum lado em nenhuma história. E além disso, o monarca também é o chefe das forças armadas, ou seja, a rainha pode chegar agora e dizer estamos em guerra contra o país X, ou finalizar uma guerra também, dizer não estamos mais em guerra. E também ela é o chefe da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra. Já a função da família real é representar então a rainha em compromissos, especialmente compromissos de governo, que ela não pode comparecer. Afinal, ela está com 91 anos, não é em toda coisa que ela pode ir, garanto que ela gostaria, né? Mas não é em todas que ela pode ir, então a família real faz a frente e vai lá comer e, representar ela, né, lá nesses eventos. E além disso, quando tem eventos no palácio, alguns banquetes ou jantares, enfim, é dever da família real também fazer, claro, com que todos os convidados se sintam muito à vontade, muito bem-vindos. Se fosse eu, no caso, não precisava. Tipo, só a comida e a bebida ali pra mim já tá mais do que suficiente. Tipo, sai daqui, nem vem puxar papo que eu tô aqui concentrado comendo. Sai daqui! E também são mais de 100 mil cartas por ano que a família real recebe e responde todas elas. Então, tipo, é muita coisa. É mais carta que o Papai Noel que a rainha deve receber. Será que a rainha não é o Papai Noel, na real? E também, além disso, eles têm um papel muito social, né? Eles são, todos os membros da família real, estão presentes como presidentes ou alguma função assim, em mais de 3 mil organizações relacionadas à caridade, ou até fundações criadas, formadas pelos próprios membros da família real. E isso encorajaria, no caso, claro, a população a doar e se envolver com essas causas sociais também. A não ser que seja o caso do príncipe Philip, que aí acho que ele meio que afastaria as pessoas. Ou ele assusta elas, com aquela cara dele, ou então, dependendo da origem da pessoa, do país de origem e tal, ele meio que não vai gostar de ti mesmo de começo. Então é melhor nem se envolver com o cara. Muito bem, mas afinal de contas aí deve estar se perguntando, tá, Rafa, mas afinal qual é o custo que a família real tem então para o país? E eu te respondo, nesse ano a previsão é que o orçamento da família real seja de 46 milhões de libras. Então, tipo assim, é realmente muito dinheiro. Os republicanos, as pessoas que são contra a monarquia e a favor de ser formada uma república, eles dizem que não, que o custo é muito maior e que passa da casa dos 300 milhões de libras. Porque, por exemplo, a segurança deles é feita pela polícia, ou pelas polícias de cada cidade que eles estão indo visitar. Então não está somada naquele valor do orçamento que vai à família real. Então tem muito valor paralelo ali envolvido que não está calculado nesses 46 milhões. Beleza, aí se a gente fazer as contas, então
Então a gente se dá conta de que se tu pegar esse montante e dividir em todos os contribuintes, o preço, o valor que cada contribuinte teria que pagar seria de cerca de 56 centavos por ano, para poder bancar, então, para poder manter a família real. Vamos botar 1 libra por ano, por pessoa, por contribuinte, para poder bancar a família real. Mesmo que seja o valor mostrado pelos republicanos, aqueles mais de 300 milhões de libras, ainda ficaria assim cerca de 14 libras por contribuinte por ano para poder bancar esse negócio, para poder bancar esse negócio, né? Para poder bancar a família real. Mas então a gente se pergunta da onde que sai esse dinheiro? Afinal de contas, sai dos cofres públicos, sai do nosso bolso, sai do meu bolso, que paga o imposto aqui todos os anos, e é bastante, inclusive. Na verdade, sim, sai do bolso do contribuinte, mas também tem algumas coisas que o governo, que a coroa, que a família real traz de dinheiro. Tem, por exemplo, o chamado de Crown Estate, que é tipo uma agência imobiliária da família real. Então, eles têm várias propriedades espalhadas pelo país todo, seja de fazendas, seja de terras, seja de lojas, seja de escritórios, e eles alugam, claro, essas propriedades, e isso gera uma boa grana para o governo. Um exemplo disso que a gente conhece bem, se tu já esteve a Londres, tu conhece, se não deve conhecer também, é a Regent Street, aquela rua de compras de marcas de luxo, dá para dizer, marcas famosas, que ela fica perto entre Oxford Circus e Piccadilly Circus. Aquela rua todinha, ela pertence à Crown Estate, que é então essas propriedades da coroa. E ali então todos eles pagam aluguel para eles. Aquele orçamento que eu falei de 46 milhões de libras aproximadamente é 15% do total arrecadado por esse fundo, por essa agência imobiliária da família real, da coroa. Essas propriedades não pertencem à família Windsor, que é a família da rainha, não pertencem a ela e também não pertencem ao poder público, mas pertencem sempre à monarquia. Então depois, quando mudar o monarca, vai ser de propriedade deles, entre aspas, porque eles não têm o poder, a autonomia de vender aquela propriedade, porque ela é da monarquia. Então eles têm que somente administrar, aquele dinheiro vai entrar, vai ficar 85% para o poder público e 15% vai ficar, no caso, para a monarquia cobrir os seus custos com os palácios reais e tudo mais, aquela coisa toda, viagens, etc e tal. E eu particularmente acho que a monarquia no Reino Unido é uma coisa boa para o país. A minha opinião é favorável. Não quero dizer que seja boa para qualquer país do mundo, que se a gente botar uma monarquia no Brasil vai resolver os problemas, bem pelo contrário na realidade, mas eu acho que para cá, que é uma coisa que já virou uma instituição, eu acho que é uma coisa boa para o país. Por quê? Além daquele fato que eu falei antes, né, que gera um pouquinho por causa das propriedades que eles têm, também gera bastante grana com o turismo. Não só pelo fato de tu ir na Torre de Londres e pagar o ingresso para entrar, mais de 20 libras, ou no Palácio de Buckingham, ou no Palácio de Holyrood House lá em Edimburgo, mas também, além desses ingressos, do investimento direto para poder se envolver, para poder ver coisas da monarquia, tu vai visitar a Torre de Londres, se tu vai na troca da guarda, por exemplo, são coisas diretamente relacionadas à monarquia, tu vai precisar pelo menos uma noite a mais de hospedagem na cidade. Então tu vai precisar gastar mais com alimentação na cidade, com transporte na cidade, com uma noite a mais de hotel. Então tu vai estar gastando mais dinheiro e assim tu vai estar convertendo um dia a mais para ver coisas da monarquia em lucros para o país. E além disso, se a monarquia for dissolvida, se não existir mais, as pessoas não vão se interessar, acredito eu, tanto assim pela monarquia britânica. E meio que as joias da coroa, eu acredito que seriam até vendidas, as pessoas não vão mais pagar o ingresso para poder entrar naquele lugar, não vai mais existir troca da guarda. Então são coisas que iriam se perder. Então realmente o país também perderia muito na realidade, né? É um investimento alto, mas eu acredito que esse investimento seja realmente compensado, no caso da monarquia britânica, pelos benefícios especialmente relacionados ao turismo, que são convertidos ao país. Muita gente vê uma monarquia como uma ameaça à democracia também, porque afinal de contas a rainha está lá sem ter sido eleita, quando ela morrer o príncipe Charles é que assume sem ter sido eleito e assim vai. Só que eu não acredito que seja dessa maneira, até porque é uma monarquia, como eu falei desde o início do vídeo, constitucional. Então o parlamento é quem define as coisas. O monarca não pode simplesmente chegar e tomar uma decisão e ponto final e acabou. Não é mais assim. Desde o começo do século XVIII, há mais de 300 anos que isso não existe mais neste país. Então não é nem perto de ser uma ameaça à democracia, na verdade. E também, falando um fato relacionado ao Brasil, é que o presidente do Brasil, qualquer presidente do Brasil, custa por ano o dobro do que a família real custa para o Reino Unido. Então aí a gente pode tomar conclusão de muitas coisas também.
E aí a gente deve se perguntar, tá, mas e o que, que o britânico acha disso também, né? Pois eles fizeram uma pesquisa em 2015 e aí chegou-se ao resultado de que 68% das pessoas são favoráveis à monarquia, acham que a monarquia é uma coisa boa para o Reino Unido. Bom, então não esquece também de clicar aqui em cima e deixar ali a tua opinião, o que que tu acha sobre a monarquia, se é uma coisa boa ou uma coisa ruim para o Reino Unido, tá? Então vota ali e aí a gente vai trocando uma ideia também nos comentários, me diz ali o que que tu acha, vamos fazer isso um fórum de discussão sobre a monarquia britânica. Não que vai resolver nada, né? A gente não é um tribunal esse negócio aqui, é só o YouTube, mas é legal sempre a gente criar discussões e trocar uma ideia bacana sobre tudo, tá? Discussões no bom sentido, sem ofender os amiguinhos, tá bom? Bom, a gente vai se ver domingo que vem em mais outro vídeo aqui no canal, esperamos que desta vez com voz, né? E eu espero também te ver nas redes sociais, me segue lá no Instagram, me segue no Facebook, me segue no Twitter e a gente troca uma ideia por lá também, beleza? A gente se vê então semana que vem, até lá, tchau! Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa. Meu Deus do céu. A função deles hoje em dia... Ah, se eu usar meu tom de voz assim, ele fica legal. Vou falar mais assim agora. Se a monarquia... Se o monarca... Meu Deus. Porque o sistema... Opa!